baixa a cabeça para as pessoas verem seu penteado, filhote. Você tá preparada hoje pra live. Olha lá. Hoje a gente deixou ela preparada. Vem, coqueirinho, vem, um coqueirinho. Eu me remexo muito, 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 muito. Eu sou Bel Ferreira. E eu sou Dani Kimichuk. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre como construir um portfólio na fotografia newborn. Ter um portfólio é sobre você construir a sua vitrine. Simples assim. Por que o fotógrafo tem dificuldade de imaginar essa construção? Porque a gente não tem normalmente algo físico. A maioria das pessoas não tem algo físico para poder mostrar para outras pessoas. Por exemplo, uma loja. Tem fotógrafos, os mais antigos ou os de cidade pequena, tem lugar físico e vendem coisas como vitrine mesmo, porque vende também o porta-retrato, vende também a maleta com o álbum, aquela coisa de cidade pequena ou de fotógrafos bem antigos na cidade. Isso tem, sempre vai ter. Inclusive, até o lugar que eu imprimo foto aqui, que é um laboratório, vende essas coisas, porque é um lugar antigo. Então, só para vocês entenderem. Mas, a menos que isso tenha passado de gerações para você, você não vai ter esse espaço, você não vai ter esse local, você não vai ter essa vitrine. E também nem faria diferença no nosso trabalho em si, no que eu estou trazendo aqui. A vitrine que eu estou falando funciona da seguinte maneira. Independente se você tem estúdio ou não, não estamos falando de você ter um espaço físico para mostrar, mas você precisa ter uma vitrine para vender. Você precisa ter como é que chama aqueles cadernos de, tipo coisa de moda, ou até mesmo de roupa, catálogo. Você pode usar o nome catálogo, se você preferir, do que vitrine, tanto faz. Mas todo mundo precisa ter alguma coisa para poder vender, precisa mostrar. Até na época da Avon, da Natura, lá nas antigas, que eles vendiam por catálogo, eles também tinham que mostrar alguma coisa. Es el momento para escoger sus cosméticos. Su representante Avon le trae belleza hasta su propio hogar. Cómodamente usted escoge el maquillaje que va con su tipo de cutis y su guardarropa. Em alguns casos, até uma amostrinha grátis, né? Pra você passar. Até hoje é assim, coisa de perfumaria. Quem não gostava de esfregar o pulso lá na revistinha do Avon, lá pra ver o cheirinho lá. Esfrega e cheira, né? Do perfume. Então, o que entra aqui no caderno? Não, o que entra aqui? Experiência. Por que os caras colocaram cheiro no catálogo? É uma forma da pessoa ter experiência. E para eles era muito mais vantagem do que distribuir a amostra grátis. Era muito mais barato ter isso no catálogo do que distribuir a amostra grátis. Mas enfim, não estamos falando disso, mas veja só como tudo a gente pode trazer, além disso, trazer uma certa experiência também para o seu cliente, né? Então, desde muito tempo se usa desse recurso, que é ter um tipo de vitrine para você poder mostrar o seu produto ou o seu serviço e poder falar para o seu cliente, olha, eu tenho isso, eu vendo isso, tá aqui o que eu tenho. Você precisa ter isso. Tudo isso que eu te falei foi só para introduzir o assunto de que a gente vai falar aqui de que construção de portfólio é uma construção de uma vitrine. Normalmente, quando você vai construir alguma coisa, para vender alguma coisa, por exemplo, vou construir uma loja. Vamos imaginar a loja que eu estou falando aqui de uma forma física, mas ela não precisa ser física, tá, gente? Eu só estou usando isso como analogia, uma construção de uma loja que tem uma vitrine. Quando você vai construir, você precisa fazer o quê? Um investimento naquele espaço. Você vai precisar comprar os tijolos, o vidro, vai precisar ajustar tudo ali do tamanho que você quer que seja, a quantidade que você quer que tenha, para expor para o seu cliente e só então começar a vender. Lá na época das revistinhas da Avon, eles não tinham que investir no catálogo? Investir, eles precisam pagar para fazer o catálogo e correr o risco ainda de não vender. Mas o risco de não vender era muito maior sem o catálogo do que com o catálogo, compreende? Então eu preciso investir em alguma coisa. Quando eu falo aqui do newborn e vou falar de construção de portfólio, a construção do portfólio também é um investimento para o meu negócio. Eu estou investindo tempo,
Eu estou investindo meu recurso. Que recurso é esse? Todo investimento que eu já tenho ali de prop, de acessório, mesmo que seja pouco, mesmo que eu não tenha comprado numa loja específica para isso, eu paguei alguma coisa naquilo que eu vou usar. Então, eu também estou dispondo desses recursos. Eu também estou investindo. E por que eu estou falando nisso? Porque agora eu vou chegar numa outra questão. O que não é esse obstáculo? Não é sobre treinar. Quando eu falo de fazer portfólio, eu não estou falando para você que você tem que treinar. Uma coisa é diferente da outra. Uma não anula a outra. Mas o portfólio é para te ajudar a vender. Treinar é outra coisa, é para você treinar mesmo. Então, você tem que pensar, quando você vai fazer um portfólio, você tem que pensar que isso vai te ajudar, vai te trazer uma experiência, sim, mas você tem que focar nisso para usar essas fotos para vender. Não necessariamente para falar, vou fazer portfólio para treinar. Não é para isso que a gente faz portfólio. Você vai ficar construindo vitrine de loja para treinar para quê? Você não precisa, você constrói uma vez. Compreende? O que você tem que fazer é, de vez em quando você vai ter que trocar o produto da sua vitrine. Compreende isso? Se eu tenho um orçamento, por exemplo, o orçamento é o meu catálogo que eu uso para vender o meu produto ou o meu serviço. Então, eu tenho lá o meu orçamento. De vez em quando eu não tenho que mudar? De vez em quando eu tenho que trocar foto. Tenho que trocar as fotos da minha vitrine. Tenho que trocar o valor. Mudou alguma coisa lá, o meu fornecedor mudou. Ele está cobrando mais caro no álbum. Eu tenho que reajustar isso. Então, tudo isso o portfólio você faz uma vez, mas você tem que sempre trocar. Atualizar. É tipo quem tem loja de roupa vai atualizando a coleção, né? Coleção agora vai entrar a moda verão, depois entra outono e inverno, e assim vai seguindo as estações do ano, e todo ano vai mudando as coleções. E assim serve na fotografia, assim funciona também na fotografia, que a gente vai atualizando o nosso portfólio, porque as coisas vão mudando, as coisas vão evoluindo, o nosso trabalho vai evoluindo, a gente vai tendo materiais novos, acessórios novos, e a gente vai mostrando isso para o cliente. Então, é muito importante a gente investir em portfólio. Ainda mais, por exemplo, agora nessa época do ano, as pessoas começam a fazer o seu portfólio para divulgar mini sessões de Natal. E aí, como é que você faz? Ah, eu vou ter mini sessão de Natal. Você não tem nenhuma fotinho para mostrar? O ideal é ter algumas fotos para mostrar como vai ser esse cenário, como que vai ficar esse resultado, como que vai ser esse ano. E aí, você precisa previamente já fazer um ensaio para conseguir ter esse resultado. E assim, para todas as sessões que você vai oferecer para o cliente, você precisa ter um portfólio. E você até pode pegar do ano passado e falar, o ano passado foi assim, esse ano vai ser diferente. Existe a possibilidade de fazer dessa forma. Cada um trabalha de um jeito. Eu gosto de montar o que eu tenho nesse ano, fazer e para o meu cliente ver como vai ficar. Eu prefiro fazer assim. Mas não faz diferença se você vai fazer de um jeito ou de outro. E aí, gente, tem mais uma questão aqui. Tem muita gente que não sabe como fazer. Isso é um grande obstáculo mesmo, que impede você de vender. E aí a gente precisa entender como fazer. Então, como é que eu supero esse obstáculo de não saber como fazer o portfólio e que me impede de vender também? Eu preciso ter conhecimento, preciso estar pronto para isso. Preciso estar pronto para isso. E como que eu estou pronto para isso? Tendo o mínimo de conhecimento necessário para iniciar. Se eu quero iniciar na fotografia newborn, uma dica que eu já dou aqui: não começa usando a palavra vou arriscar. Porque tudo que a gente não deve fazer na fotografia newborn é arriscar. Salvo as exceções. Quando eu tô falando de risco de negócio é uma coisa, se eu tô falando de risco do bebê é outra, tá? Então, com o bebê, eu vou arriscar ali fazer um ensaio para ver no que dá. É de fato arriscado, é literalmente arriscado mesmo. Você pode colocar o bebê em risco por não saber alguma coisa. Não ter conhecimento. Se é um outro tipo de ensaio, vou arriscar fazer um ensaio de gestante, eu nunca fotografei gestante na vida. A pior coisa que pode acontecer é as fotos ficarem feias, né? Porque normalmente você não vai pôr a gestante em risco. Agora, na fotografia newborn, que você precisa pegar no bebê, mexer no bebê, posicionar, se você não souber o que está fazendo, se não tiver conhecimento, aí sim podem haver riscos reais, né?
Então, por isso a gente fala tanto em segurança do bebê, tanto em conhecimento, em entender o recém-nascido, em posicionamento, em várias coisas que envolvem segurança. Então, olha só, dessas a pessoa pergunta assim, eu faço, publico e ninguém aparece. Muita gente já mandou pra gente, né, Dani, assim, do tipo, eu publiquei lá, nem de graça eu consigo. Nem de graça as pessoas estão querendo. E aí, eu vou contar até uma história aqui. A gente tem 2 problemáticas quando você fala nem de graça as pessoas estão querendo. Tem 2 casos que podem acontecer. Um deles pode ser a sua abordagem. O outro pode ser que a pessoa realmente não queira fazer nada com você. E a gente tem que aceitar isso. Isso pode acontecer, tá, gente? Quando ela não quer fazer nada com você, pode ser que ela esteja com medo de alguma coisa, pode ser que ela não tenha gostado do que você, da forma como você falou com ela ou do que você já tinha para mostrar para ela. Simples assim. Quando é pela abordagem, eu vou contar uma história aqui para contextualizar. Houve uma vez, o Luca tá com 5 anos, então faz 5 anos. Quando meu afilhado nasceu, o pai dele, que é o meu primo, me mandou mensagem falando, Bel, tem um haitiano aqui no mesmo quarto que a gente. Eles tiveram o bebê na maternidade pública, então tinha lá um haitiano no mesmo quarto. Ele falou, é bem pretinho. Por que ele falou assim? Porque eu sempre quis, até aquele momento, que eu não tinha fotografado nenhum bebê negro. E eu era louca para fotografar um bebê negro e nunca conseguia, porque Curitiba é muito difícil da gente ver bebê negro. E aí ele falou assim, é bem negro do jeito que você queria fotografar. Daí eu falei, Gu, fale com os pais para mim, pergunta se eles têm interesse em fazer, explica que eu sou fotógrafa, fala que eu sou da sua família e tal, e pergunta se eles querem. E aí, se eles se interessarem, passa meu contato, ou então pergunta se eles podem passar o contato deles e tal. E meu primo falou com eles e disse que eles queriam. Eles querem sim, e eu só não lembro se ele que passou o contato dos pais para mim ou se passou o meu para os pais, mas eu cheguei a falar com o pai do bebê. Quando eu comecei a conversar com o pai do bebê, eu queria tanto um bebê negro, tanto. Eu não estava precisando de nenhum bebê no momento para fazer nada, eu só queria mesmo fotografar e eu estava disposta a fotografar gratuitamente. E também porque, assim, às vezes as pessoas olham até hoje meu portfólio, não tem bebê negro. Já teve casos em que pessoas perguntaram se eu era racista, mas não aparecia. E aí, inclusive, eu já tinha feito algumas vezes casting exclusivo para bebê negro e não vinha, os que vinham não eram negro. O pai e a mãe eram mais morenos, e aí o bebê nasce um pouquinho mais rosa, mas ele não é negro. Mas não tinha vindo nenhum negro mesmo. Assim. Ele fica com a tonalidade da pele mais negra ao longo do tempo, quando ele vai ficando um pouquinho mais velho, mas quando nasce, ele é mais branquinho. E a gente vai fazer as fotos, o bebê não é negro. Ele fica tipo rosinha, assim, enfim. Mas esse, e o meu primo tinha me mandado uma foto, assim, era perfeito para o que eu buscava, para o que eu queria fotografar, eu sempre quis ter esse contato, assim. Eu olhava, às vezes, foto de fora, eu vejo muito bebê negro, e eu falava, meu Deus, eu queria tanto um bebezinho assim, bem chocolatinho, não vi. Enfim, comecei a conversar com o pai, e eu queria tanto, e aí eu comecei a oferecer para o pai, por exemplo, tá tudo bem se vocês não tiverem como vir no estúdio, eu vou buscar vocês e levo em casa, a gente põe o bebê na cadeirinha, vocês vêm, não sei o quê. E comecei a oferecer facilidades e conforto para eles poderem estar no estúdio e fazer isso, mesmo que isso fosse gratuito, porque eu queria que eles ficassem confortáveis. Mas eu quis tanto e ofereci tanto que por alguma razão eu afugentei eles. E aí eles deram uma desculpa e não foram. Quando eu falei com meu primo sobre isso, ele falou assim: pode ser porque eles são refugiados, né? Eles realmente são haitianos que vieram morar para cá. E lá onde eles moravam, era muito comum roubarem os filhos das pessoas. Roubavam as crianças. Então, provavelmente, eles estão com medo, porque eles não te conhecem, né? Afinal de contas, que adianta o meu primo falar, minha prima, sei lá, eu conheço. Quem vai roubar a criança sempre cativa as pessoas antes de roubar, né? Então, eu acredito que isso tenha acontecido e eles tenham desconfiado pelo fato de ter
não insistido, mas eu ofereci tanta coisa que, sabe, a esmola é demais, o santo desconfia. E aí acabou que não rolou. Então a minha abordagem, e podia ter sido de outra forma essa abordagem também, a minha abordagem provavelmente fez com que eles desconfiassem de mim. Então a gente também tem que pensar na forma de abordagem quando vai tentar achar esse bebê. Eu dei um exemplo de um bebê negro que eu queria fotografar, mas quando a gente vai fazer de portfólio, às vezes, por querer tanto, se você sai oferecendo muita coisa, entende? Tem que ver de que forma você oferece isso, por que você está dando isso. Deixa a pessoa entender o motivo, explica bem. Existe um jeito errado da gente fazer isso, é insistir naquilo que não está funcionando. Ou seja, você tentou uma vez, nem de graça, ninguém apareceu, mimimi. Beleza. Aí dali um tempo você tentou de novo, nem de graça, ninguém. Mas você fez exatamente a mesma coisa. Você não mudou nada. Então, qual é o jeito certo nesse caso? Reformular a abordagem. Se você tentou um tipo de post que não funcionou, não veio ninguém, tenta outro. Muda o discurso. Vai tentando. Outra coisa que você tem que levar em consideração é o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento delicado, que não é... Já tá difícil da pessoa sair de casa com o bebê para fotografar. Imagina dando para ele. Então tem que ficar muito claro para ele o cuidado que você toma. Mesmo que ele não seja um cliente real que vai te pagar. Ele precisa entender, você precisa comunicar com ele da mesma forma que um cliente que está te pagando. Como é que você convence um cliente a vir? Todo mundo quer, mas nem todo mundo tem coragem. Entende? Porque é de graça, o que eu posso pensar? Será que essa pessoa está preparada ou não? Então seja bem sincero com o seu cliente, com essa pessoa. Quando eu comecei na fotografia newborn, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi procurar nos arredores. O que é nos arredores? Dani, você tem alguém, será, da sua família que está esperando um bebê? Não tinha. Na minha família, deixa eu pensar, alguma prima, alguma coisa, não tinha. Então, às vezes, aparecia no meu timeline uma foto de uma gestante. Eu ia lá e mandava mensagem. Mesmo que eu não soubesse quem é essas pessoas, porque às vezes a gente, né, adiciona a pessoa que depois você nem lembra quem é. Mas vai lá e, oi, tudo bem? Aqui, eu vi assim, assim, assado. E aí eu vi que você está esperando um bebê. Eu estou aprendendo. Eu já fiz um curso. No meu caso, eu já tinha feito um curso. Isso foi muito bom para mim. Peguei uma foto, eu já fiz um curso sobre esse tipo de foto aqui, agora eu preciso colocar em prática, né? Eu preciso de um bebê para fotografar, para eu ter foto minha para oferecer para os clientes. Então eu queria saber se você tem interesse em fazer. Sincera, assim, desse jeito. Se a pessoa tivesse com medo de mim porque eu tô começando, paciência. A gente tem que começar em algum momento. Então algumas pessoas confiaram em mim e vieram até mim. Outras, não. E tá tudo bem. E aí eu comecei dessa forma. Os primeiros que eu fotografei eram de pessoas conhecidas. Eu perguntei para algumas amigas minhas, a fulana tá grávida, ou a fulana, nossa, acabou de ter bebê. O primeiro bebê que eu fotografei, a pessoa eu conheci na época da faculdade, há 1000 anos, mas eu não fazia ideia que ela tinha tido um bebê, porque depois cada um foi pro seu canto, né? Eu tinha conhecido ela, mas não era do meu grupinho. E aí as amigas do meu grupinho falaram, olha, lembra daquela menina? Ela teve bebê. Só que ela mora em outra cidade. Falei, tudo bem, se ela topar, vamos lá. Mandei mensagem, foi a primeira que apareceu assim. Você topa fazer isso? Expliquei direitinho pra ela, super top. Então tô indo aí amanhã, acho que foi então, assim, a gente viajou 90 quilômetros para fazer o nosso primeiro ensaio newborn. O bebê já tava com 14 dias e a gente foi bem faceira. E aí ainda pegou uma chuva para voltar, foi um dos piores tempestades na estrada que a gente já pegou, né? E esse foi um marco. Então, o que acontece? E você fotografou um bebê de graça? A gente tem custos para fazer isso. Então, na verdade, isso é um investimento. A gente estava investindo, né, nosso tempo, viajando até outra cidade, pagando pedágio, gastando gasolina, várias coisas que a gente gastou para poder fazer esse primeiro ensaio, né? Para a gente poder colocar o nosso conhecimento em prática, já que a Bel tinha acabado de fazer curso, tinha estudado, agora vamos pôr isso em prática, vamos começar a fazer um portfólio. E assim foi indo, assim a gente foi vendo, assim, tinha um conhecido
ia lá, a gente estava de olho sempre, conversando com as pessoas, procurando um bebê ali disponível, e a gente começou a fazer isso. E não era tipo, um esse mês, um outro mês, um daqui um mês. Não, a gente foi procurando e toda semana a gente estava fotografando um bebê diferente. E assim a gente ia colocando, estudando e colocando o conhecimento em prática, estudando, colocando em prática, analisando, vendo o que a gente podia melhorar. E assim a gente conseguiu fazer o nosso primeiro portfólio. E aí, o que foi esse primeiro portfólio? A partir do momento que a gente começou a postar uma outra foto que ficava boa do ensaio, porque no começo a maioria das fotos não vão ficar boas, mas uma outra a gente falava, essa aqui tá legalzinha, postava nas nossas redes sociais, aí depois de um tempo a gente conseguiu fazer um ensaio que estava até legal, a gente fez um álbum desse ensaio, e aí a gente já tinha um álbum para mostrar o nosso trabalho, um álbum impresso. Mas a maioria do nosso portfólio eram fotos aleatórias do ensaio, de outro, 1, 2, 3 fotos de cada ensaio, que a gente postava nas redes sociais. E aí a gente fez o nosso site, colocou essas fotos no site. E assim a gente foi cada vez mais divulgando o nosso trabalho, mostrando a nossa vitrine, porque a nossa vitrine é o quê? São as redes sociais, é o site, não é só um álbum que a gente tem ele impresso de portfólio, mas as redes sociais, muitas vezes, é o primeiro contato do cliente com o nosso trabalho. E lá a gente precisa mostrar o que a gente faz. A Patrícia aqui, ó, falou, a Patrícia é nossa aluna do treinamento newborn. Ela falou, geralmente falo que sou fotógrafa, que eu tô me especializando na fotografia newborn, e ofereço um ensaio gratuito para eu poder colocar em prática o que eu aprendi. Isso é perfeito. É o que a gente fazia. Só que isso funciona quando você, de fato, está fazendo alguma coisa. Por isso que eu falo, inclusive, para os meus alunos, quando você estiver estudando, toda vez que você entrar aqui no curso para estudar, abrir um módulo novo, faz um stories, deixa o seu cliente saber que você está estudando. Por quê? É importante para ele. Mesmo que ele... Porque se você for vender, em algum momento ele precisar de um fotógrafo, ele vai lembrar que você está sempre se aperfeiçoando. Se você for precisar de bebê gratuito para qualquer coisa, ele vai lembrar que você está sempre se aperfeiçoando. Isso faz a diferença na hora de escolher. E isso muitas vezes pode ser a longo prazo, pode ser uma pessoa que está vendo, e elas pensam, nossa, não está aparecendo ninguém. Pode ser que essa pessoa nem está grávida ainda, ela só está pensando em ter, e às vezes ela nem está pensando em ter um filho, às vezes ela está grávida e nem sabe. Só que quando for a hora, ela vai lembrar de você. Às vezes, tem cliente que vem até mim, como que você soube do meu trabalho? Alguém que indicou, ó, faz uns 2 anos que eu sigo você. Antes mesmo de eu pensar em ter filho, eu já queria, quando eu tivesse filho, fazer um ensaio com você. Tem trabalho que a gente faz que é a longo prazo, que não é amanhã vai aparecer alguém, mas que vale a pena. Então aqui, ó, tá aqui vendo live. Mas é só uma live, é gratuito, não importa, é conteúdo, você tá aprendendo? Você tá aprendendo mais coisas? Printa, posta e fala. Estou sempre estudando, estou sempre aperfeiçoando, estou sempre em busca do melhor para o meu cliente. Deixa ele saber, porque se você não conta, ele não sabe. Ele não sabe. E não adianta ficar tirando foto de certificado na parede, porque ele só vai ver um monte de certificado na parede. Mas isso qualquer um pode ter. Agora, mostrar que você de fato está ali, está fazendo, é outra história. Isso faz a diferença, isso tem um peso muito significativo, que é diferente do peso de um quadro na parede. Feito? E aí você pode também trazer um apelo emocional. Como é que você faz isso? Também é a médio e longo prazo. Bel, eu devo cobrar ou eu devo fazer de graça o meu portfólio? Isso fica a seu critério, a sua escolha. Você tem o livre-arbítrio. Na minha opinião, é melhor fazer de graça, por várias situações. Primeiro, quando eu estou fazendo uma vitrine, estou lá fazendo minha lojinha, lembra? A gente construiu a prateleira e eu vou colocar as coisas na prateleira. Eu decidi que eu quero vender esse porta-retrato aqui, eu decidi que eu quero vender esse daqui. Não foi outra pessoa que decidiu para mim e eu tive que fazer para ela. Eu decidi que eu quero vender isso aqui, ó. E aí, a pessoa vem, olha, ó, gostei, ela compra aquilo que eu quero vender. Na fotografia é a mesma coisa. Quando você faz um portfólio, você decide qual é a foto que você quer fazer, que produção você quer fazer. Isso se você não cobrar nada. E outra, você sente, quando você está fotografando de graça,
você se sente mais livre, mais leve, você não sente o peso do cliente, por exemplo, ter contratado você, vai entregar um pacote de 30 fotos, e aí você precisa entregar essas 30 fotos. Quando você está fazendo o seu portfólio, você está fazendo isso de graça, você fala para a mãe, olha, eu estou fazendo um curso sobre fotografia newborn, eu preciso colocar esse conhecimento em prática, por isso eu preciso treinar com o bebezinho, preciso fazer meu portfólio. E aí você consegue ter liberdade, porque você fala para a mãe, olha, eu vou te entregar todas as fotos que ficarem boas, eu não sou obrigada a entregar 10, 15, 20, 30 fotos, ou quantas ficaram boas, quantas o cliente contratou. Eu vou entregar aquilo que eu consegui fazer. E os pais estão cientes de que você está aprendendo, de que você está praticando, que você está treinando, que pode não sair o melhor resultado. Então, isso ajuda para que você se sinta mais tranquilo e mais liberado, porque a hora que fala assim, bom, hoje eu vou fotografar um cliente, eu preciso entregar 30 fotos desse ensaio, aí o bicho pega, porque aí você fica tenso às vezes, porque aí você quer ter um bom resultado para mostrar para o cliente, você se sente mais pressionado. Tem gente que tem dificuldade nisso, assim, você não se sente com tanta liberdade de fazer um ensaio. Olha, a Patrícia perguntou aqui, é errado no ensaio gratuito eu oferecer 15 fotos e caso a mãe queira ficar com mais fotos, ela pagar por elas? Não é errado. Nada é errado desde que seja conversado direitinho com o cliente, tá, Patrícia? Você pode desenvolver o seu modelo de negócio para portfólio e tá tudo bem. Eu prefiro não pagar, não cobrar nada mesmo, nem foto à parte, nem nada. Eu prefiro assim, e aí eu coloco uma média lá de 10 a 15 fotos mais ou menos que eu entrego. Enfim, e nunca ninguém reclamou por isso. Porém, as últimas vezes em que eu fiz bebês de graça foram bebês para gravar o curso, para trazer informação, assim. Então, eu tenho até um contrato diferente para isso, um contrato comercial que é bem diferente de sessão de uso de imagem que a gente usava no início. No início, a gente usava a sessão de uso de imagem simples, só pedindo mesmo autorização para usar no site, no Insta, nas redes sociais, de um modo geral ali. Enfim, hoje a gente faz uma coisa bem diferente, é um modelo bem diferente, porque já entra uma questão comercial, porque eu vendo isso, né? Eu vendo o curso que aparece a imagem do bebê. Mas quem vai fazer bebezinho de graça para portfólio, o ideal é sempre ter um contrato de sessão de uso de imagem. É uma paginazinha, não é muita informação, você só precisa colocar, isso é uma dúvida de muita gente, o que precisa ter nesse contrato de sessão de uso de imagem? Precisa ter o seu nome, os seus dados, né, do fotógrafo, aí você precisa colocar os dados, principalmente da mãe, e o nome do bebê, e tá lá, fulana de tal, a mãe do bebê, autoriza o fotógrafo tal usar as imagens do meu filho, coloco o nome do bebezinho, que foi feita as fotos no dia tal, para o seu portfólio e para usar na divulgação das suas redes sociais. É uma coisa bem simples, colocar a data, local, assina a mãe, assina você, e se tiver uma testemunha, melhor ainda, né? Se não 3 pessoas. Então, isso já vai ajudar você a, de uma forma segura, poder ter um portfólio, que se você não fizer isso, pode ser que uma pessoa depois, a mãe fala, então eu fiz as fotos, mas eu não quero que você poste nas redes sociais. Mas a ideia era essa. Então, quando você combina, conversa as coisas e se protege, de uma forma legalmente falando, você evita problemas. Então, isso é muito importante. Mesmo que seja um conhecido, mesmo que seja parente, mesmo que seja amigo, faça isso para todo mundo, é muito simples, tá? Olha, a hora que a gente estava falando lá de printar, falar que tá estudando, aprendendo e tal, a Patrícia também colocou aqui, ó, Bel, você é incrível. Aqui as clientes, só de ouvir que sou sua aluna, a gente ganha uma moral. Sinta-se muito amada, pois você é. Obrigada, Patrícia. É legal porque como a gente faz muito conteúdo, eu já falei para vocês, eu não tenho só fotógrafo, tenho muitas pessoas comuns que têm filhos, pais que seguem nosso trabalho, inclusive do Brasil inteiro, gente. Ultimamente eu tô tendo até um problema, porque tem pessoas me pedindo orçamento pelo WhatsApp, inclusive,
Quando eu vou ver o DDD tipo 94, 81, 54, o meu é 41 aqui em Curitiba. E aí eu já pergunto pra pessoa, você é de Curitiba? Não, eu sou de Recife. Não, eu sou do Alagoas. Não, eu sou do Rio Grande do Sul. Falam, putz, a gente é de Curitiba. A gente até vai, mas não compensa eu ir até Alagoas, não compensa eu ir até Recife. E eu acabo indicando os fotógrafos que são nossos alunos em outras regiões. E às vezes a pessoa já manda mensagem falando onde você atende. Daí eu falo Curitiba, putz, que pena, eu tô longe, eu tô em, sei lá, tem gente de tudo que é canto. Então, muito provavelmente, quando você for falar, hoje, como a gente tá por tudo, assim, né, com conteúdo e tudo, então, se você falar meu nome, pode ser que muitos pais conheçam. E isso tem sido bem legal, porque ajuda a contribuir para os nossos alunos ter uma referência em que os pais conhecem e que ele pode falar, eu estou aprendendo com ela, né, de alguma forma. Isso, de certa forma, passa uma certa segurança para os pais, por falar, elas então esse fotógrafo está aprendendo com pessoas que realmente sabem, que são especializadas nisso, e isso é, por exemplo, falar assim, estou fazendo faculdade lá deixa eu ver, na USP, em São Paulo, daí as pessoas falam, na USP, então essa pessoa sabe o que está fazendo, porque ela estuda numa instituição muito renomada, né, e que as pessoas respeitam. Então, é basicamente isso que acontece. Isso é bacana. E é sempre importante falar o porquê você está fazendo o portfólio. Ou, por exemplo, você agora quer fazer ensaios em externa. Antes a gente não fazia muito ensaio de criança maiorzinha externa, mas agora a gente começou a fazer. A gente pegou também uma criança, claro, é sempre o afilhado da Bel, né? A gente tem as crianças internas já da família. A Bel pegou o afilhadinho dela e a gente foi fazer foto externa, e aí a gente já tinha o nosso portfólio, mostramos para os próprios clientes, a gente nem divulgou tanto, e os nossos clientes mesmo, que tinham feito newborn, agora já estão com as crianças maiorzinhas, quiseram começar a fazer esses ensaios. Então, o portfólio é muito importante, porque você consegue vender um produto novo. Nossa seção externa é um produto novo que a gente está vendendo agora, que a gente via que nossas crianças estavam crescendo e a gente não estava conseguindo acompanhar elas. Então, a gente conseguiu, assim, continuar acompanhando o crescimento. Então, o portfólio é uma coisa muito importante. E é importante estar sempre postando fotos diariamente. Se você não tem uma foto para postar diariamente, você pode colocar algum outro conteúdo de making off, alguma coisa do seu dia a dia, alguma outra coisa que você está fazendo nas redes sociais, para que o cliente veja que você existe, que está passando lá na timeline dele, para que não esqueça, porque às vezes, por exemplo, quando é uma criança maior, o newborn não, o newborn, se você perder aqueles primeiros dias de vida, perdeu. Mas quando a criança está maiorzinha, tipo, tem 1 ano e pouco, 2, os pais tendem a procrastinar fazer ensaio com essas crianças. Depois eu faço, depois, sabe? Outro mês, outra semana, daqui 15 dias, e fica enrolando. E aí, quando às vezes vê na sua timeline ali passando uma foto de uma criança, fala, é verdade, né? Tem que fazer a foto aqui do fulano, tá passando. E assim vai indo, e aí lembra a pessoa. Eu sei disso porque muitas vezes eu preciso cortar o cabelo e eu tenho preguiça de ir no salão. Mas daí eu fico vendo lá a postagem do salão que eu vou, aí eu olho, é verdade, né? Eu preciso ir cortar o cabelo. Mas daí eu esqueço de marcar. Daí outro dia eu vejo outra postagem, até que uma hora eu marco, né? Porque fica passando ali no meu feed, eu fico lembrando. É a mesma coisa com qualquer coisa que a gente precisa fazer, serviço ou produto que a gente precisa comprar. Uma coisa que me perguntaram hoje foi um aluno do treinamento, eu respondi lá no curso para eles, mas era uma pergunta sobre portfólio. Quando eu vou fazer um álbum de portfólio, quero fazer um álbum impresso para vender esse modelo de álbum para os meus clientes. Será que eu coloco um ensaio newborn ali, de um bebezinho só, ou será que eu misturo as melhores fotos de vários ensaios? Essa foi a pergunta que a aluna me fez. E aí, uma coisa assim, quando o cliente, né, sou a mãe do bebê, eu quero fazer um ensaio lá do meu bebezinho e eu quero comprar um álbum. Eu quero saber como que é o resultado desse ensaio, olhando o álbum, eu gostaria de saber como que é o ensaio de início ao fim, né? Como que são as produções, como que vai ficar a diagramação como um todo com um bebê só.
Porque se você coloca as melhores fotos de vários, 3, 4, 5 ensaios, pode ser que com um bebê só você não consiga ter todas essas melhores fotos, né? Porque geralmente no ensaio a gente não consegue realizar todas as poses. É muito raro fazer todas as poses em um ensaio. Além disso, tem uma questão que é assim, ó, é muito mais difícil da mãe visualizar o álbum, porque ela não tá levando 3 crianças diferentes para você fotografar, ela tá levando uma. Então, o ideal, na minha opinião, tá? Não tá errado fazer, eu já tive dessa forma, mas comecei a vender mais quando eu comecei a tratar como um ensaio, quando eu comecei a tratar como único e não como uma feira, sabe? Ó, tá aí, ó, tipo, eu faço tudo isso daí. Não, olha, eu faço isso, é isso que eu vou te entregar no final. Exatamente assim, ó, desse jeito, montado dessa forma, com o nome do bebê assim, não escrito portfólio, newborn, sabe como? Tá ali escrito o nome do bebê, tá específico, é único. A mãe já começa a olhar aquilo imaginando o nome do bebê dela ali, começa a folhear imaginando a imagem do bebê dela ali, como se fosse a história. Você tá contando uma história e tem uma narrativa no álbum. Se você põe vários, é como se fosse um seriado ali, que cada hora tem um episódio diferente, entende? Então, o ideal é que a gente conte a narrativa da história daquele único bebê, para que a mãe consiga visualizar isso dessa forma. Fica muito mais fácil e, na minha opinião, até mais vendível. Se é que existe essa palavra. Vendável, vendível, vendável, não importa. Todo mundo entendeu. Isso é legal, assim, porque aí o cliente tem a noção real, assim, de como é um ensaio. E aí também consegue ver que a gente não faz todas as poses num ensaio, não tem, às vezes, uma grande variedade, porque cada bebê é diferente. Ah, e tem um detalhe. Tem um detalhe. A gente não costuma fazer álbum com todas as poses, mesmo que tenha feito. Tem horas que eu pego um bebê que foi um amor de bebê, que tem casos em que eu coloco mais fotos no álbum, com mais páginas, porque tem cliente que compra muito mais foto, para ele ter uma noção de como é. Então foi um ensaio que rendeu, mas eu normalmente não coloco ali as poses mais difíceis, elaboradas, como vamos dizer assim, que são poses mais difíceis. Pose do sapinho não é todo bebê que já faz. vai pôr a pose do sapinho na capa. Não vamos pôr, tem que pensar porque senão nisso. os pais batem, chega no estúdio, bate o olho e fala, você faz essa pose? Você tem que pensar nisso, gente. Quadro que você vai... Se eu for mostrar pra vocês, os quadros que eu tenho no estúdio, o bebê tá na pose do koala e enrolado no wrap. E são poses mais foto simples. de detalhe, inclusive. Tenho quando chega na recepção é num bercinho, que é fácil, qualquer bebê pode fazer aquela pose. Tá penduradinho no berço, assim, tipo, deitadinho, na verdade. Do outro lado, o bebê são vários quadros, pose do koala e enrolado no wrap, e daí um corte do bebê na pose do koala também, e outro enroladinho no wrap de outro ângulo, e um detalhe no meio. Na outra parede, 3 quadros de detalhes. Por quê? Detalhe, além de ser lindo, é rico, enriquece o álbum, é um detalhe do bebê. Às vezes o pai não dá devida importância para o detalhe, mas quando ele bate o olho naquilo, nosso portfólio, os nossos álbuns, a gente tem vários álbuns no estúdio, porque acabamentos diferentes e formatos diferentes. Se o meu cliente ficar com poucas fotos, se ele ficar com 15 fotos, por exemplo, o ideal é um formato de álbum que a diagramação vai ficar boa. Se ele ficar com mais do que isso, ele pode escolher o que ele quiser, mas a gente ajuda o cliente a escolher para ele escolher o melhor para ele. Então, a gente tem essas possibilidades também, e eu tenho como mostrar tudo para ele, porque eu tenho lá os álbuns para colocar. Cada álbum de um único bebê, de uma criança, ou de um newborn, de um acompanhamento. Eu tenho tudo que eu vendo para o cliente lá para mostrar. Antes, a gente queria o quê? Colocar no estúdio as poses mais elaboradas. A gente queria colocar, tipo, eu quero colocar a pose taco, a pose do sapinho. Olha que legal que a Andressa falou. É sobre o que você está falando agora que a gente... Que legal a dica de colocar os quadros também com fotos assim. Vai ser o insight de hoje. Porque às vezes a gente quer colocar aquele negócio mais elaborado, aquela foto que a gente super teve trabalho para fazer, aquela foto, tipo, que é a única na vida que você conseguiu fazer, que deu, sabe, não é uma coisa que você consegue fazer com frequência, você quer pôr lá para o seu cliente já de cara ver. Aí o que acontece? O cliente bate o olho, ele não sabe o grau de dificuldade, o nível de dificuldade de cada foto, de cada pose, eles não sabem o nome das poses. Exatamente. Eles só olham lá e falam, ai, que lindo, eu quero. Ai, que lindo, você faz assim com o meu bebê? E
como a gente já tinha colocou uma vez a pose do sapinho já num álbum, assim, já de cara, assim, tinha um monte de pose elaborada no estúdio, porque a gente teve essa ideia, falou, nossa, vamos colocar as coisas mais... Gente, já teve um nossa, álbum as coisas mais 30 por foda. 30 com a pose do sapinho na capa. Só vamos colocar coisa foda. E aí, o que acontecia? Os pais, você faz que... Ai, que pena, meu bebê não ficou nessa pose. Ai, mas você não consegue fazer isso. Ai, mas você não consegue fazer aquilo. E daí mostrava lá a imagem que tava ali, né? Porque a pessoa tá ali sentada esperando. Ficava alisando o álbum. Que pena então, que ele não fez essa, né? Ele vai lembrar eternamente. Tanto, gente, a gente pode deixar o cliente frustrado por causa disso. E aí a gente mudou a estratégia. É uma coisa tão bobinha, né? Chega a ser inocente da nossa parte, porque você quer ir lá e falar, cara, isso aqui deu um puta de um trabalho, mas olha que lindo que ficou, vou mostrar. Daí, você vai ter mais 5 puta de um trabalho para fazer isso pra explicar pro e cliente. pode ser que não dê certo. Você então, pode postar nas suas redes sociais, no seu site, só que ali no seu estúdio ou no álbum, uma coisa que o cliente vai ficar ali durante o ensaio newborn olhando, tendo acesso àquilo e dando ideia pro cliente. O ideal é você não colocar essas tão elaboradas, porque aí vai dar ideia e o cliente vai pedir. Então, coloca coisas lindas, porém mais simples de executar, que aí você não vai deixar o seu cliente frustrado. E assim a gente conseguiu ajustar a expectativa do nosso cliente e parar com essa frustração que tinha acontecido várias vezes. Por inocência nossa.